Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos hoje dar continuidade na nossa aula do Excel, tá? Só contemplando as duas aulas anteriores que a gente trabalhou, né, com a parte de planilhas, ok? Então a gente já sabe funcionalidades de planilhas, assim como também a gente já sabe, né, a parte de reconhecimento dos nomes, das ferramentas da área de trabalho do Excel. Então hoje a nossa utilização basicamente é a parte de como calcular. Tudo bem? Como que a gente vai calcular aqui no Excel? Bom, pessoal, uma coisa que é importante é a gente entender o seguinte: no Excel a gente pode estar trabalhando tanto com fórmulas, tá? Eu posso tanto criar minhas fórmulas matemáticas, como eu posso trabalhar com função, tá? Então, o que seria basicamente isso? Então é o seguinte, pessoal, nós podemos criar nossas fórmulas, ou seja, nossas contas, nossos cálculos, mediante o nosso segmento profissional, mediante a nossa necessidade. E para isso, basta a gente trabalhar com os sinais matemáticos que a gente conhece. Então, por exemplo, do lado de cá, eu vou colocar esporadicamente o número 10 e o número 5. Tudo bem? Vou deixar esses dois números aqui quietinhos para a gente ver a diferença entre fórmula e função. Tudo bem? A fórmula, eu vou estar basicamente o quê? Bom, é uma coisa que eu vou criar baseado-se na minha necessidade. Eu preciso fazer um determinado conta, um determinado percentual. Então, sempre eu vou iniciar com sinal de igual. E eu vou precisar utilizar os números que eu quero criar o meu cálculo, tá? Eu posso, por exemplo, digitar o número 10 e o número 5, né? No caso aqui eu coloquei o sinal de mais porque eu tô dando exemplo de soma. E pressionar o Enter, ele vai tranquilamente dar pra gente o resultado de 15. Só que é o seguinte, pessoal, por que o Excel não é recomendado a gente digitar os valores, né? Por que não é correto eu usar a digitação do 10 e a digitação do 15 como eu fiz aqui? Porque, por exemplo, vamos supor que é uma planilha que você vai precisar atualizar ela com informações diárias, quinzenais, semanais, o que seja, e você precisa reutilizar essa fórmula nos outros momentos. Então, eu preciso utilizar essa soma em outras situações com outros valores, eu preciso fazer uma nova conta de soma com outros valores. Então, se aqui eu digitei, esse número 5 e esse número 10, eles vão ficar estáticos, eles vão ficar esses números direto. Eles só vão ser modificados se eu, como usuário, for ali deletar eles, por exemplo, deletar eles e colocar um outro valor. Tudo bem? Agora, se eu não fizer isso, ele vai ficar estático. Por quê? Porque eu digitei. Então, quando eu digito, ele fica do jeito que é, início, meio e fim. Só que aí tem a dificuldade e a complexidade do erro que, se eu, porventura, precisar que esses números sejam modificados, esse resultado não vai ser modificado. Por exemplo, vamos supor que ao invés do número 10, eu errei na digitação e seria, por exemplo, o número 20. E ao invés do número 5, também não é 5, eu errei na digitação, me confundi e era basicamente o número 7, tá? Então aqui o certo seria o quê? 20 com 7 dá 27. Percebam que aqui ele continua o 15 porque eu digitei. Então, por que é errado a gente digitar? Porque se os valores que são a fonte da nossa alimentação de dados forem modificados, o nosso cálculo não será modificado. Então, qual que é a forma certa, professora? Vamos lá, gente. Nós vimos nas primeiras aulas que aqui a gente trabalha com colunas e com linhas. Então, quando eu tenho qualquer informação digitada, ela está morando, digamos assim, ela é moradora de uma célula. Então, por exemplo, o número 20, ela é moradora da casa F2. Assim como o número 7 é morador da casa F2. Então, o que a gente vai perceber? Que eu posso trabalhar com os endereços. Porque se o morador, né, o inquilino, vamos brincar de inquilino, aluguel, se o inquilino mudar, o resultado aqui muda. Então, vamos ver a diferença? Eu vou fazer logo embaixo para vocês verem a diferença. Então, eu vou iniciar com igual, porque a gente sabe que a conta começa sempre com igual. Só que ao invés de digitar o número 20, eu vou vir aqui com o cursor no formato da cruzinha branca, que é de seleção, vamos lembrar disso. Com a seleção do Excel, eu clico no 20. Percebam que ele ficou tudo tracejadinho, porque ele sabe que ele precisa trabalhar com o número que está morando no endereço F1. Tudo bem?
E vou continuar, vou digitar o sinal de mais, porque eu quero fazer o exemplo de soma, e vou agora aqui clicar no morador da casa F2, que é o número 7. Também ele fica tracejado avisando que nós estamos trabalhando com conteúdo e não com número estático. E percebam que aqui ele memoriza, ó, F1, F2. Então, isso daqui tá me falando que o quê? O número que está dentro do F1 será somado com o número que está dentro do F2. Quando eu pressiono Enter, ele faz tranquilamente a somatória. Se eu com o cursor no formato de cruzinha branca dar duplo clique nele, ó, no resultado, ele vai me mostrar o que eu fiz. E eu pressiono Enter. Outra coisa também que eu posso fazer é clicar, selecionar com a cruzinha branca o resultado e aqui em cima, ó, na nossa barra de fórmula, eu ver o que eu fiz. Eu também posso trabalhar por aqui. Tá? Aqui eu particularmente prefiro dar duplo clique, que eu acho mais rápido e mais prático. Tá, professora, mas eu quero aí que você me mostre, eu quero tirar a prova que realmente é essa forma certa. Então vamos lá. Aqui tá digitado o número 20, aqui tá digitado o número 7. Ah, professora, não era o número 7, a senhora errou, não era? Vamos colocar lá o número 3. Então eu vou deletar o número 3, o 7, vou digitar o número 3 e pressionar o Enter. Agora ele modificou. Por quê? Porque o morador do endereço F2 não é mais o 7, é o 3. Então, olha só, o morador do F2 não é mais o 7, é o 3. Mesma coisa com 20. Eu vou vir aqui no 20, vou deletar o 20, vou colocar, por exemplo, o número 8. Pressionar o Enter. A mesma coisa, ele faz a modificação. Ou seja, essa que é o segredo do Excel. É a gente trabalhar com os endereços na hora de fazer os cálculos matemáticos. Se a gente digita, olha lá, ele ficou estático. Ele continuou com o número 10 e continuou com o número 5. E olha só quantas mudanças eu já fiz, quantos números diferentes eu já digitei. Então, trabalhar com cálculo sempre é clicando, né, em cima da célula ou digitando. Eu também poderia ter digitado, só que eu não gosto muito não. Eu poderia ter feito assim, ó, igual, eu verifico onde que tá o F8, né? Ah, tá no F1. Então, eu posso manualmente digitar o F1 mais F2. Eu posso também, só que eu acho isso muito trabalhoso. Eu, particularmente, sempre preferi clicar em cima que dá na mesma e eu acho que é mais rápido até da gente encontrar o resultado certo, tudo bem? Então, isso aqui seria o exemplo de soma, tá? Eu vou apagar esse número 15 porque ele é o errado, então ele não está me agregando nada e eu vou agora trabalhar com função. Qual que é a diferença de função? Função é cálculos pré-programados do programa Excel. Então, já são cálculos que já vêm prontos do Excel, que nós, como usuários, só temos que selecionar qual é a função que a gente vai manipular, selecionar os endereços e pressionar o Enter ou OK. Ok? Basicamente é isso, resumidamente é isso. E a função eu posso tanto estar inserindo por aqui, tá? Se eu souber utilizar pela inserção, se eu preferir trabalhar com janelas de inserir função, eu posso também vir aqui na guia fórmula, que também tem aqui as opções, ou se a gente já sabe as funções com antecedência, eu também posso trabalhar com a digitação dela. Por exemplo, aqui no nosso material, eu coloquei aqui algumas fórmulas da gente trabalhar com operadores matemáticos, com a soma, divisão, tá? Que depois a gente vai voltar nesse recurso. O que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês é a parte de fórmulas, tá? A parte de fórmulas, pessoal, basicamente é o quê? É eu colocar lá o nome da função, colocar o intervalo que eu quero, ou seja, as células que eu quero selecionar e pressionar o Enter. Percebam que aqui tem um sinal de parênteses antes do nome dos endereços que eu quero. Isso é importante, viu? Porque isso ele tá guardando, ele tá protegendo os endereços que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, se eu quero a função soma, eu vou trabalhar desse jeito. Igual, o nome soma, o sinal de parênteses, aqui dentro as células que eu quero somar e fecho o parênteses, que é o que a gente vai trabalhar nessa primeira aula de cálculos matemáticos, tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou vir aqui, vou colocar o igual, vou digitar soma, abrir o sinal de parênteses e como eu quero trabalhar com F1 e com F2, eu vou com a cruzinha branca clicar em cima do 8, continuo com o botão apertado do mouse e desço arrastando o mouse apertadinho até o 3. Ele ficou tracejadinho todos os números que eu quero? Sim, professora. Ok, então agora a gente vai fechar o sinal de parênteses e pressionar o Enter. Ele fez para mim a soma. Então aqui, olha só, eu usei o nome da função e dentro do sinal de parênteses as células que eu tô querendo somar, tudo bem? Bom, uma coisa que é importante, vocês perceberam que aqui ele mostra pra gente 2 pontinhos, né? Lá na escola, no Fundamental 1, né? Na primeira, segunda série, né? Quando a gente tava trabalhando com cálculos matemáticos, isso daqui era muito parecido com divisão, né? Tem gente que às vezes confunde com divisão, só que não tem nada a ver, viu, pessoal?
Esses 2 pontos aqui significa o intervalo, tá? Ele trabalha aqui com o intervalo das células que eu estou trabalhando com o meu resultado matemático, ou seja, significa que eu estou pegando do endereço F1 até o F2. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem isso? Vamos colocar um pouquinho mais de números aqui. Eu vou colocar agora o número 2, vou colocar o 5 e o 6, tá? Vou vir aqui nessa fórmula, vou deletar para fazer ela novamente para vocês verem que aqueles 2 pontos significa intervalo. Então, eu vou colocar lá igual, soma, abro o sinal de parênteses. Com a cruzinha branca novamente, eu aperto em cima do 8, arrasto, apertando, apertando até o último endereço. Percebam que todo o intervalo ficou tracejadinho, piscando. Eu posso também pressionar o Enter agora, viu, gente? Tem pessoas que às vezes nem fecham parênteses, tá? Mas eu gosto de forma didática falar que precisa, né? Mas também tem pessoas que já apertam o Enter que já dá o resultado de boa. Também é certo, tá? E Enter, número 24. Então, ele pegou do endereço F1 até o F5. Então, aqui, ó, quando eu for agora visualizar a minha função, eu preciso ver lá dentro o intervalo F1 até o F5. Vamos ver se isso que eu tô falando é verdade? Olha lá, eu dei duplo clique. Exatamente, ó. A função soma fez o cálculo matemático do número que está dentro do F1 até o número que está dentro do F5. Então, ele englobou o F2, o F3 e o F4. Então, esses 2 pontinhos, pessoal, significa o intervalo. Significa que é de uma célula até a outra célula, englobando todas. Tudo bem? E aí, no caso, ele faz a conta pra gente. Percebam que todas as funções que a gente for trabalhar, nesse primeiro momento de aula, a gente vai verificar isso aqui, ó, os 2 pontos, porque isso aqui significa até. Então, ele vai pegar o número que está dentro do A1 até o número que está no A5 e aí por diante, tá? E a gente vai ver cada uma dessas aqui. Tudo bem? Então, pessoal, hoje na nossa primeira aula de operações matemáticas, a gente viu a parte de fórmula, que é quando a gente trabalha com a criação das contas matemáticas, usando os sinaizinhos de mais, menos, subtração e aí por diante, tá? Então, a gente trabalhou com isso daqui, ok? Que são esses daqui, ó, soma, divisão, subtração, né? Multiplicação, exponenciação. Então, a gente pode tranquilamente trabalhar com nossos cálculos matemáticos por esses operadores matemáticos, ou no caso, se for nossa necessidade, a gente trabalhar lá com a parte de fórmulas, só que um pouco mais do próprio programa, que seria o que? As funções. Então, a gente trabalha com funções para a gente ter o resultado certinho. Então, aqui a gente trabalhou com fórmula e aqui a gente trabalhou com função. Nas próximas aulas a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi somente realmente uma pitadinha do que é a operação matemática e depois a gente vai estar dando continuidade. Um grande abraço, até a próxima aula, pessoal.